Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Priscila Barros e esse é o podcast Agroempreendedorismo com Miguel Cavalcante. Olá, Priscila, tudo bom? Muito bom estar aqui de novo. Mais um episódio, mais um tema para a gente conversar. Estou super animado aí de responder as perguntas que a gente recebe, tratar dos temas aqui de agroempreendedorismo, que é um tema que a gente gosta tanto, considera tão importante e acredita que é um tema que é pouco tratado, ainda pouco discutido, pouco debatido, e a gente está aqui para levantar esse tema. Vamos lá. Muito bom, Miguel. Hoje o tema de hoje é: você é um decisor reativo ou proativo na gestão da sua fazenda? Maravilha, muito bom. Eu adoro esse tema, porque esse é um tema que muitas vezes as pessoas, elas simplesmente nunca pensaram sobre isso, nunca analisaram isso, nunca pararam para pensar. Elas nunca analisaram proativamente se elas são proativas ou reativas, e mesmo pessoas que são proativas em muitas coisas, na gestão, na decisão, na reflexão dos negócios da fazenda, não tem esse treino, né? Esse olhar dessa forma, e com isso a gente acaba tendo resultados muito piores do que poderia. Miguel, então minha primeira pergunta que eu tenho para você é: como que hoje a maioria das fazendas tomam as decisões na gestão da fazenda? Maravilha. Bom, maravilha não, porque a maneira como a maioria das fazendas toma decisões não é uma maravilha, né? A gente vê fazendas com processos e métodos em várias coisas. Por exemplo, se você olhar uma fazenda de cria que faz IATF, elas têm um processo de como elas fazem IATF. Qual que é o protocolo, qual que é o dia que você aplica cada um dos produtos veterinários, como que você prepara os animais, como que você aparta, que tipo de condição corporal. Tem uma série de critérios que é feito numa sequência super organizada, estruturada e testada. Então, assim, nada ali naquele processo todo, desde o dia que a pessoa decide fazer esse protocolo de reprodução animal até o dia que os bezerros nascem, vamos dizer assim, tem toda uma sequência de ações e de maneiras de pensar e de tomadas de decisão e de maneiras de avaliar cada uma das situações. E isso, na maioria dos casos, não é presente no negócio fazenda. Né? A gente, geralmente, a grande maioria das fazendas não tem um processo de contratar, não tem um processo de tomar decisão, não tem um processo de compra e venda, as coisas acontecem meio que ao acaso. Parece que quando precisa, e esse quando precisa, na maioria das vezes, é quando está muito atrasado já, quando a gente já não está fazendo há muito tempo, quando uma bomba estoura, quando um incêndio, né, começa a pegar fogo. Então, não tem uma reflexão ativa, proativa. Então, a grande maioria das fazendas, a fazenda não faz nada, na verdade, né? Quem faz é o dono da fazenda, quem faz é o gestor da fazenda, quem faz é o gerente da fazenda. A grande maioria das pessoas tocando fazendas, elas estão tocando fazendas de uma forma mais reativa e mais sem ter um processo de tomada de decisão e sem ter uma maneira específica e pensada. E o mais interessante é que a gente vê pessoas com muita competência, com muita capacidade, com muita habilidade, que só a gente fazer essa provocação da pessoa, peraí, senta comigo aqui e pensa no seu processo de decisão e pensa como que você faz tal coisa, pensa como você contrata essa mesma pessoa, sem eu dar nenhuma informação a mais, sem eu ensinar nada especificamente, ele consegue começar a pensar, começar a refletir, começar a entender como ele trabalha, e aí ele fala, pô, isso aqui funciona, então eu vou fazer mais. Ah, isso aqui não tem funcionado, então vou parar de fazer. E aí ele começa simplesmente revisar as coisas que ele já faz e fazer mais o que dá mais certo e fazer menos o que dá menos certo ou o que dá errado. E com isso, a eficácia do trabalho dele aumenta muito. Ô, Miguel, por que você acha que isso ocorre na grande maioria das fazendas? Por que elas tomam as decisões de forma mais reativa do que proativa? Olha, eu não sei, eu não tenho certeza por que isso ocorre. Né? Tem muito a ver, na minha cabeça, com
a maneira como as pessoas pensam e tocam fazenda, né? Você tem, para muita gente, a pessoa não associou ainda efetivamente fazenda com negócio, fazenda com gestão. Então já tem um jeito que as coisas vêm acontecendo, tem uma maneira que é o normal, que na verdade não é normal, né? É só comum, né? Porque normal é o que é certo, o que é correto, o que é melhor. E comum é o que acontece muitas vezes. Então é comum ir fazendo desse jeito, as coisas irem acontecendo, né? E também tem uma coisa que a maneira como que os desafios de uma fazenda se apresentavam para um produtor há 30, 40, 50 anos atrás, são muito diferentes dos desafios que são apresentados hoje. Então, é possível que com os recursos que a pessoa tinha há 50 anos atrás, com a realidade de 50 anos atrás, tocar daquele jeito funcionava. E hoje não funciona mais. E quem tem um jeito diferente, né, de olhar de uma forma mais organizada, mais estruturada, mais reflexiva, né? Você, antes de fazer, você pensa o que você vai fazer, você pensa o que você está fazendo, você pensa o que está dando certo, e isso traz muito mais resultado. Então, outra hipótese que eu tenho de por que, né, não é desse jeito, não é de um jeito melhor, é simplesmente porque nunca ninguém chegou para a pessoa e falou, puxa vida, vamos fazer de uma outra maneira, né? Porque quando eu vejo, eu acho que um exemplo super fácil para quem é de pecuária é o exemplo de ATF. Quando você apresenta um protocolo de ATF para um produtor, eu nunca vi um produtor falar assim, muito legal, mas eu vou fazer diferente. Eu nunca vi isso. O que eu já vi é ele falar, não, isso não me interessa, eu não vou fazer agora, eu não estou pronto, eu não tenho interesse. Mas eu nunca vi o cara falar, não, vamos fazer de outro jeito. Quando você chega com um processo, com uma maneira de trabalhar, a pessoa fala, vamos fazer, tipo, tudo bem, é desse jeito, que tem uma lógica de como as coisas funcionam. Então, para mim, assim, o grande motivo é que a gente não levou essa informação ainda para a empresa fazenda e ela é tocada de uma forma muito intuitiva e automática. Talvez quando você pensar numa venda, numa loja, numa vendinha de uma cidade antiga, o dono da venda, ele tocava a venda de um jeito intuitivo. E quando você olha hoje as melhores técnicas de gestão de lojas, elas simplesmente uma maneira organizada, estruturada de agir baseado em melhores práticas de negócios de comércio, né? Então, assim, a gestão ela também é uma reflexão estruturada de como as coisas funcionam nos melhores lugares, nas melhores fazendas. Como a gente tem poucas métricas nas fazendas, como a gente tem pouco acompanhamento efetivo nas fazendas e principalmente, né, a gente nem tem, é muito raro você encontrar as fazendas com as métricas certas e a gente tem uma dificuldade também de entender causa e efeito na fazenda. Por exemplo, para muita gente, a coisa mais importante de uma fazenda é a genética e a nutrição. E essas duas coisas são efetivamente muito importantes. Mas se eu tiver uma equipe muito ruim, com uma super genética e uma super nutrição, pode saber que a fazenda não vai dar nada, não vai virar nada, né? Então, assim, e a gente, isso não é óbvio ainda, isso não é claro ainda, né? E eu gosto de dizer que o óbvio só é óbvio para olhos bem treinados, né? Então, as pessoas não estão com o olhar treinado para ficar claro e ficar atento que, puxa, o que faz o resultado de uma fazenda, primeiro são as pessoas que estão trabalhando lá, é a eficácia das pessoas, é a liderança do gestor, gerenciando e liderando as pessoas que trabalham nessa fazenda. E depois, se isso for bom, você ter bons insumos, você ter um gado bom, você ter uma genética boa, você ter equipamento, você ter pasto bom, vai ser possível colher bons resultados, né? Então, isso a minha hipótese é o porquê que isso não acontece, é porque as pessoas ainda não sabem que isso existe, que isso é importante.
Eu queria que você falasse um pouco mais sobre métricas certas, né? Porque a gente está falando de tomar decisões. Então, eu acho que um dos primeiros passos também é ter essas métricas corretamente, porque se a gente se basear para tomar nossas decisões em métricas erradas, nós vamos errar com certeza. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre métricas certas. Maravilha. Seguinte, as coisas que a gente faz no negócio, as nossas ações, né, as nossas atividades geram resultados. Numa fazenda, muitas vezes o que a gente faz hoje vai gerar resultados daqui a 6 meses, daqui a 9 meses, no caso de uma inseminação ou de uma prenhez, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Tem uma série de ações que elas têm um tempo em que o efeito daquela ação, o resultado daquela ação vão acontecer. Então, muitas vezes é difícil a gente conseguir identificar causa e efeito, né? Então, esse é um ponto que traz desafio, que traz dificuldade. Em negócios no agro de ciclo mais curto, fica mais fácil você ver causa e efeito. Se você tem na pecuária, por exemplo, você tem atividade que tem um ciclo de mais de um ano, muitas vezes você já está começando o segundo ciclo sem ter terminado o primeiro. Ou seja, se você faz cria, né, do dia que você toma a decisão de fazer cria até o dia que o bezerro é desmamado, demora mais de um ano. Então, você já está começando, daqui a um ano, você não colheu o resultado efetivo do que você começou a fazer hoje e você já está fazendo de novo o ciclo do ano que vem. Então, as coisas elas ocorrem de forma concatenadas ou empilhadas, ou uma acontecendo simultânea com a outra, né? Outra coisa, a grande métrica de uma fazenda, a grande métrica de um negócio é lucro e fluxo de caixa. Tem um termo americano que fala que caixa é rei, né? Cash is king, né? Tipo, caixa é rei. O caixa é o primeiro indicador de saúde de um negócio. Quanto de caixa esse negócio tem? Por que isso se tornou tão forte e tão falado? E tem até uma expressão para isso. Porque se você não tem caixa, a sua empresa morre, ela quebra, ela é asfixiada, né? A empresa que não tem caixa, se você tá com o seu banco com conta negativa, tudo dá errado, né? O seu cartão vai ser travado. Na sua vida real é a mesma coisa. Se você não tem caixa, tudo pode estar indo bem, sem caixa você morre, né? Como se fosse o oxigênio de um negócio. Então, a grande métrica é lucratividade, né? É fluxo de caixa, lucratividade. E o que acontece é que na pecuária e no agro, muitas vezes, uma série de indicadores indiretos são associados erroneamente com lucratividade. Então, se eu vejo uma bezerrada muito bonita e muito pesada, eu associo a lucro. Se eu vejo um gado ganhando muito peso, eu associo a lucro. Se eu vejo um pasto muito bonito, eu associo a lucro, né? E isso não necessariamente é verdade, né? Porque lucro é a diferença de faturamento e despesas. Então, se eu tenho toda uma busca, todo um foco em ter o pasto mais bonito, ter o bezerro mais bonito, ter o boi que ganha mais peso, ter a maior lotação, ter a maior produtividade, e foco totalmente nisso, e não tem um número claro, visível, gritando na minha cara, né? Que quando você tem um número visível, quando você tem a lucratividade visível, ele grita na sua cara, ele mostra na sua cara que está dando certo ou que está dando errado. Quando você não tem o número, a métrica da lucratividade, o que acontece é que todos esses indicadores que são indiretos, né, eles podem e costumam te enganar, né? Então, a métrica certa é a métrica de lucratividade. Ah, Miguel, mas eu vou ter um pasto bom, eu vou ter um gado bom, eu vou ter um gado que ganha peso para ter lucro? Sim, claro que vai. Só que você vai olhar como meta principal a lucratividade e não o peso do gado, né?
O jeito simples de explicar isso é como que você trabalharia se a ração que você dá para o seu gado suplementar, de suplementação, fosse de graça. Você daria o máximo possível. E toda vez que você não está olhando o lucro, você está olhando só a produção, o seu cérebro esquece que tem preço. E ele toma decisões baseadas em maximizar a produção. Por isso que está comprovado que fazendas que não medem o lucro, por mais produtivas que sejam, quando elas vão medir o lucro, elas descobrem que o lucro delas é muito pior do que elas imaginavam. Né? E fazendas que têm alta lucratividade, elas são produtivas, mas o grande segredo de uma fazenda lucrativa é uma fazenda que produz bastante com um custeio baixo. Por quê? Quem está tocando uma fazenda visando lucro, objetivando o lucro, ele está o tempo todo olhando e se perguntando como eu faço para produzir mais sem aumentar o meu custeio. Que é uma pergunta muito mais complexa, muito mais completa, muito mais difícil do que simplesmente como eu faço para aumentar a minha produção. Legal, Miguel. E tendo essas métricas apuradas de maneira correta, tendo as métricas certas, como que eu vou mudar a mentalidade passando de um decisor reativo para um decisor ativo? Maravilha, essa é uma ótima pergunta. A primeira coisa é você tomar consciência, tomar ciência, saber, né? Escutar o que a gente está falando aqui e falar assim, puxa, realmente. E aí você começar a revisar intencionalmente, proativamente, as decisões mais importantes que você está fazendo. Né? Então, assim, por exemplo, você pode se fazer duas perguntas muito poderosas. A primeira pergunta é, o que está funcionando no meu negócio? O que está dando certo no meu negócio? E a segunda pergunta é, aonde que eu estou precisando de ajuda, de suporte, de apoio no meu negócio? E você fazer uma reflexão sobre isso. Se você é o executivo, se você é o gestor, se você é o gerente, se você é o dono da sua fazenda, você pode fazer isso primeiro sozinho, sentado, tranquilo, tomando um café, tomando um mate, tomando um tereré, pensando e respondendo por escrito essas duas perguntas. Você pode fazer isso também com a sua família, se a sua família trabalha com você na fazenda ou é dona da fazenda. Você pode fazer isso com o seu gerente, com o seu capataz, e escutar e perguntar, entender isso. E o meu desafio aqui, o meu convite para você, é que você pegue as coisas importantes, por exemplo, uma coisa que é muito comum não ter processo nenhum, não ter método nenhum, não ter proatividade nenhuma, é você revisar qual é o seu método de venda de gado, ou seu método de compra de gado. E os melhores compradores de gado e os melhores vendedores de gado, eles têm um método, muitas vezes eles nem falam isso, eles nem estão, às vezes não têm nem consciência disso, mas eles têm uma maneira com que eles fazem de forma consistente. Eu estava no último final de semana com vários amigos meus, amigos de faculdade, que são tipo, meus melhores amigos, que a gente se encontra uma vez por ano, com famílias e filhos e tudo mais. E um desses amigos compra muito gado, né? Tem confinamento e tal. E aí ele estava contando o processo que ele tem. Ele não chamou de processo, né? Ele chamou de jeito que ele compra, né? Ou ele estava falando como ele compra. E aí ele usa compradores de gado. Tem pessoas que vão olhar o gado para ele, olham o gado e mandam vídeos de WhatsApp para ele com o gado, de filmagem do gado, com o preço, com o peso e tudo mais. E aí, com base nisso, ele toma a decisão. Então, ele tem um processo que ele tem. Compradores que ele já conhece, que visitam fazendas que têm gado a vender, filmam o gado, dão o preço do gado, dão o peso do gado. Tem todo um processo. Parece super simples, mas tem um processo. E ele toma a decisão de esse gado, nesse preço, serve para o meu negócio, porque ele tem uma gestão muito boa do negócio dele. Mas tem uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, que é muito interessante, que é ele tem combinado com o comprador de que se o gado chegar na fazenda com uma quebra de peso maior do que determinado nível, acordado antecipadamente, esse comprador não vai receber a comissão dele.
Ou seja, com isso ele criou um método, ele criou um processo, ele criou uma trava para que o comprador tome cuidado em dar o peso certo e não um peso empolgado, um peso otimista, né? Se ele não consegue também abaixar o peso demais, porque o vendedor também não vai topar. Então, assim, com isso, o que ele fez? Ele criou uma maneira organizada de chegar para o cara e falar, olha, você é o comprador do meu gado. Você tem que ter, ou você pesa o gado, ou você olha o gado com competência. E quem é comprador de gado, quem mexe com gado, né? Eu estou bem enferrujado nisso, por sinal, mas eu já fui razoavelmente bom de você olhar para um bezerro, você olhar para um garrote, você olhar para um boi magro e você falar o peso dele, né? Tem pessoas que treinam o olhar e conseguem dar um peso com uma precisão muito grande. E pessoas que lidam todo dia com isso, conseguem colocar isso. Agora, se o comprador dele não tem um estímulo a ativamente cuidar para dizer o peso correto, ia ser muito... Não ia ter custo, vamos dizer assim, não ia ter motivo para ele cuidar tanto. Como para ele ganhar a comissão, ele tem que fazer parte do trabalho dele correto, que é estimar o peso com alguma precisão, ele tem uma atenção maior. Então, assim, o meu convite é você revisar o seu processo que você já faz. É como você pensar, pô, se eu vou revisar o meu processo de compra, revisa como foram as últimas 3 compras, as coisas que você fez, como que você fez, que coisas que você pediu, como você pensou, com que antecedência. E aí, uma coisa muito interessante quando eu convido as pessoas para fazer isso, é que ela fala, puxa vida, mas nessas 3, eu fiz 3 coisas diferentes. E não faz sentido fazer diferente, porque tal coisa, né? Por exemplo, combinar que se quebrar mais do que 20 quilos do peso que você tratou na compra e do peso pesado na fazenda com um gado de uma distância tal, eu não vou pagar comissão. Isso significa que você vai ter que negociar o gado no peso certo e não num peso inflacionado ou superestimado que o vendedor está falando. Então, assim, você vai criando regras e vai criando uma estrutura, uma maneira de pensar mais organizada, né? Isso é uma coisa muito interessante, que tem muito pouco no agro, que tem muito pouco na pecuária, que dá uma capacidade, dá uma velocidade, dá uma qualidade de trabalho muito maior. Por quê? Se você é uma pessoa que está minimamente, né? Minimamente é o jeito engraçado e brincalhão de dizer, mas se você está interessado em melhorar, em fazer as coisas direito e ter competência, você já tem um esforço nisso. O trabalho de reflexão, de pensamento, de escrever, de pensar por escrito como você toma a decisão, é um trabalho minúsculo comparado com o trabalho que você já faz. E quando você acopla esse processo de revisão como uma fina camada em cima do seu trabalho atual, ele aumenta 5% de esforço e você pode ter resultados muito maiores. E o que acontece é que, a partir do momento em que você instala esse programa na sua cabeça de vou pensar na melhor maneira de fazer isso e buscar fazer consistentemente da melhor maneira possível e constantemente fazer revisões pensando o que mais eu posso melhorar de detalhe nesse processo, o que acontece é que o seu melhor jeito de fazer vira o jeito normal de fazer. E aí, o que era sorte ser feito do jeito, né? Tinha que, lembrei fazer daquele jeito. Puxa, daquele jeito a gente fez certo. Vira o seu padrão, vira o seu normal. E com isso você, sem ter que aprender nada, coisa que você já sabia, você simplesmente faz sempre o que você faz de melhor. E quando você tem essa consciência, essa clareza, essa presença de prestar atenção, de ser intencional em estar atento ao que está acontecendo, você está sempre pensando em
maneiras de melhorar esse processo e fazer com que isso fique mais interessante. Isso é uma das coisas assim que eu tenho mais interesse em fazer, né? Eu estou o tempo todo fazendo isso em tudo, assim, né? Tipo, é uma coisa assim que é mais forte que eu. Tipo, eu vou num restaurante e tô comendo, eu fico olhando o processo do restaurante tipo, falando, pô, esse negócio aqui não tá funcionando e tal, isso aqui não... Ou isso aqui, puxa vida, você viu o que os caras fizeram? Olha que incrível esse negócio aqui, como tá dando certo. E aí você treina esse olhar para fazer as coisas da melhor maneira que você sabe todo o tempo e com isso a sua efetividade aumenta. E a gente vê, assim, alunos do Agrotalento que implementam isso, que têm essa maneira de pensar, eles têm ganhos muito baratos, que custam muito pouco, e têm resultados muito maiores, e esses resultados têm impactos em diferentes áreas, que quanto mais organizado e proativo e estruturado for a maneira como você trabalha, é mais fácil eu explicar para uma pessoa nova que está trabalhando comigo como a gente trabalha aqui, e é muito mais fácil ela executar um trabalho novo, que ela não faz ainda, baseado nesse jeito de pensar, porque já tem uma estrutura, já tem um passo a passo, já tem uma maneira. Se a pessoa é bem intencionada, se a pessoa tem uma capacidade boa, ela rapidamente vai entender a lógica daquele passo a passo e vai conseguir executar isso e vai conseguir, à medida que ela está fazendo, ela vai buscando melhorar, vai buscando aprimorar. É muito diferente de você chegar e falar, faz aí, se vira aí, né? Implementa aí, faz acontecer aí sem ter uma lógica, sem ter esse exercício. Isso é uma coisa que dá certo demais em todo tipo de negócio, né? E negócios do agro, negócios da pecuária, que são mais expostos a fatores externos, né? A gente tem uma fazenda, é uma fábrica a céu aberto. Então, tem dia que chove, tem dia que não chove. Mas é muito interessante porque as pessoas falam, todo dia é diferente em fazenda. Todo dia é diferente e todo dia, de alguma forma, é igual, né? Porque tem gente que todo ano fica surpreso que tem seca, né? Puxa, esse ano a seca foi muito puxada, foi muito forte. E aí, olhando de uma forma precisa e sem rodeios, né? E de uma forma direta, a pergunta que a gente tem que fazer é, puxa vida, você estimou que a seca desse ano ia ser muito suave? Ou você esqueceu que ia ter seca? Ou o que aconteceu? Porque se você sabe que tem seca e a seca não é sempre igual, e se você é um gestor que está presente para isso, que é proativo, o que você faz? Você fala, puxa, o que eu vou fazer esse ano, né? Antes de começar a seca, né? Você tem que pensar isso meses de antecedência. O que eu vou fazer esse ano? Que esse ano tem seca, como todos os anos. E como eu não tenho uma linha direta com Dom Pedro, com São Pedro, eu não sei ligar, eu não consigo ligar para ele e perguntar se essa seca vai ser forte ou fraca. Então, eu preciso me programar para que, se essa seca for forte, o meu sistema dá resultado ainda assim. Se ela for fraca, melhor ainda. E parece simplório demais o que eu estou falando, mas isso é uma coisa que todo mundo sabe, ou praticamente todo mundo sabe, mas muito pouca gente faz, né? Então, assim, quando a gente está falando de ser proativo na gestão, é você deixar de ser aquele do grupo de que todo mundo sabe e entrar no grupo de poucos fazem, né? Porque mais importante do que senso comum é uma coisa muito diferente, é prática comum, né? Então, a gente está atento a isso aí. Eu queria te fazer mais uma pergunta com relação à compra e venda de animais. Você acredita, vou escrever essa pergunta agora, né? Que a compra e venda de animais é um dos processos que a pessoa faz de forma mais reativa? Por exemplo, ou ela está com fluxo de caixa negativo, vai lá e vende animais, ou fala o boi tá gordo, vai lá e vende. E se ela fizesse de uma forma proativa, isso traria um grande impacto no lucro?
Sim. Primeiro o seguinte, compra e venda, se você, na maioria dos negócios, compra e venda é um dos fatores mais importantes do negócio. Mesmo que você trabalhe com commodity, a commodity, né, que você vende soja, que você vende milho, que você vende gado, gado commodity, o preço do gado varia com o tempo, o preço da soja varia com o tempo. Então, se você vende mal, vamos dizer assim, o seu gado, a sua soja, o seu milho, e você vende bem a sua soja, o seu milho, o seu gado, a diferença de preço é grande e a diferença de lucro é muito grande, porque todos os seus custos foram iguais. Se você vende um pouco melhor que você vendeu numa outra data, você usou alguma estratégia de comercialização mais estruturada, você teve um preço de venda um pouco mais alto. Com isso, você muda radicalmente o resultado, porque ter um faturamento maior, sem aumentar em nada o custo, a diferença do faturamento é bem pequena, mas a diferença no lucro é muito grande, sem aumentar o custo, né? Então, é esse ponto. O que acontece é que, na grande maioria das pessoas tocando fazenda, elas nunca pararam para refletir e revisar a maneira que elas vendem e que elas compram. E sim, se elas nunca revisarem, nunca pensaram ativamente nisso, proativamente, de propósito, né? Nunca fizeram isso de propósito, elas vão fazer de uma forma reativa, porque existem gatilhos emergenciais que fazem a pessoa pensar em comprar e vender, né? Tipo, quais são os gatilhos emergenciais? Bom, acabou o sal mineral. Tem que comprar sal mineral. Então, tipo, não é que ele planejou, ele pensou, ele refletiu, ele analisou. Não, acabou. Tipo, tá faltando. Tipo, o negócio vai acabar semana que vem, ou falta meia dúzia de sacos para acabar. Então, tem esse... E no lado da venda, a mesma coisa. Pode ser que acabou o pasto, pode ser que acabou, ou pode ser que o gado está muito gordo, pode ser que acabou a ração, pode ser que acabou o dinheiro, que ele não tem, a conta está negativa, ou ele está vendo que para pagar a folha do mês que vem, a conta vai ficar negativa. E ele começa a pensar em vender exatamente no momento em que já está prestes ou já está negativo o caixa. Então é totalmente reativo isso. E quando você olha, você pergunta, bom, o melhor momento de vender seu gado é o momento que você está com a sua conta negativa? Provavelmente não, né? Porque a conta negativa não é nenhum indicador de momento bom de vender gado. Não tem nenhum. E além disso, muitas vezes, a conta negativa é o momento em que pessoas que têm o mesmo tipo de negócio têm contas negativas também. Então, todas as pessoas estão vendendo gado nesse mesmo momento, né? E aí você não tem também, quando a gente fala de proatividade, a gente também vai entrar, naturalmente, a pessoa proativa, ela vai planejar mais, ela vai pensar mais, ela vai se organizar mais. Então, no caso de gado, de soja, de qualquer produto, mesmo que ele venda naquela data, ele já está planejando, ele já está pensando, ele já está analisando, muitas vezes meses com antecedência, como eu vou vender esse produto, como eu vou comercializar esse meu produto. E por mais que você gastou meses e meses produzindo e trabalhando na produção, o momento, a venda em si, quando você vê, a venda tá fechado. A venda é apertar um botão. É um segundo, vamos dizer assim, que a venda acontece. Mas esse momento que parece que é uma coisa que é muito fácil ou é muito simples, porque não é pesado, né? Eu não tenho que levantar um monte de peso, eu não tenho que dirigir um trator, eu não tenho que ficar dias e dias. Eu falei, está vendido, está vendido. Então, parece que é um trabalho pouco importante. Ele só é um trabalho que não exige força física e só é um trabalho que você confunde o trabalho inteiro de comercialização, que é longo e complexo e trabalhoso, com o momento que você vende o seu produto. Os bons vendedores de produtos agropecuários, eles têm uma clareza de que o momento em que você vende efetivamente o seu produto, ele é só um momento num processo todo que aconteceu de forma organizada, pensada, reflexiva, proativa, intencional, cuidadosa,
para que isso tudo acontecesse. Então, tocar o negócio desse jeito é uma coisa que muda totalmente a maneira de você encarar o negócio, de você ter mais resultados, porque você sabe que a venda do seu gado, que a venda dos seus produtos, que a venda do seu milho, que a venda da sua soja, não é aquele momento que você fala vendido, é todo o processo que você conduziu até aquele momento de vender. E você acha que hoje, pela situação do agro em si, como que a pessoa pode, às vezes tem, né, pensando em fazendas familiares, às vezes tem um gestor, que às vezes é o filho, e ele tem uma grande dificuldade de mudar a mentalidade das pessoas que trabalham em volta dele, né? Como que ele pode trabalhar isso? Para mudar essa mentalidade de ser mais proativo nas decisões? Olha, o ponto principal aqui é você pensar, primeiro você entender o que você está fazendo. É você entender como você está fazendo. E também entender como que a sua família está fazendo. Então, o primeiro passo é eu vou ser um investigador aqui. Eu vou investigar, eu vou ser um detetive de documentar, de escrever, de pensar por escrito, de observar, de perguntar, de entender, de andar com o olho aberto, entendendo o que está acontecendo, sempre pensando que não é uma foto, é um filme, é um processo que acontece. E você vai documentando isso, e pensando isso, analisando e registrando isso. Primeiro, como você faz, depois, como se é uma pessoa da sua família que está tocando isso, você vai de uma forma tranquila, suave, sem questionar, sem julgar, sem brigar, você vai entender, né? Um jeito puxa vida, eu estou interessado em aprender mais sobre como é feita a comercialização. Me conta como que você faz, como que tem sido, o que tem dado certo. Então, pode ser que é o seu pai, pode ser o seu tio. Então, como que tem funcionado? O que você tem feito? Aí você vai perguntando. Perguntando e ouvindo, sem julgar e sem, né, corrigir e sem dar lição, porque você está mais entendendo. Quando você tiver um entendimento de como está funcionando, você pode perguntar a pessoa acha que pode melhorar isso aí. E você pode, inclusive, descrever o processo que você observou. Olha, o que eu estou observando é que o jeito que a gente está fazendo é assim, assim, assim. É isso mesmo? Esse jeito é um jeito bem direto, bem profissional, bem assertivo, mas não agressivo. Quando eu apresento o que eu estou observando, eu pergunto se a pessoa concorda com aquilo, né? E aí, você pode falar, o que você acha da gente ir visitar uma fazenda que faz isso bem feito? O que você acha da gente ir atrás de entender melhor como outras fazendas, outros negócios? O que você acha de como a gente pode fazer isso melhor, né? O que você acha da gente ir atrás de fazer um treinamento, de ter uma consultoria, de ter um curso, de visitar quem faz isso melhor? O que você acha da gente revisar o nosso processo buscando melhorar como a gente faz, né? E aí, essa conversa, ela é um jeito muito mais suave de você dizer, desse jeito não está bom, não está certo, está tudo errado, porque geralmente, tipo, você atacar o jeito que a pessoa está fazendo é um jeito que só gera mais atrito e confusão do que gera mudança e resultado, que é o que você efetivamente quer buscar. Miguel, gostei muito desse nosso podcast. Infelizmente, eu posso contar nos dedos das mãos quantas fazendas tomam as decisões de uma maneira geral, de forma proativa e não reativa. Então, achei esse assunto realmente muito importante de ser debatido. Muito bom. Esse é um tema importante mesmo, é um tema que a gente vê os bons alunos do Agrotalento cada vez mais estruturando os seus processos de tomada de decisão e a sua maneira de tocar o seu negócio, de pensar o seu negócio. E é muito rico e interessante ver os resultados que eles têm, ver a clareza que eles têm e ver também a tranquilidade que eles têm de tocar o negócio deles com base nessa realidade nova, com base nessa situação nova. Então, fica aqui o meu desafio para você parar e pensar
como você está tomando o seu negócio, parar e pensar como você está tomando as suas decisões e parar e pensar se tem jeitos melhores, se você já fez, qual é o melhor jeito que você já fez e quem são as melhores pessoas que você conhece que fazem isso e procurar se aprimorar nesse sentido. Se você é uma pessoa que busca crescer e busca melhorar, você está no lugar certo e esse desafio vai te ajudar muito nesse caminho. Então, Miguel, muito obrigada. Obrigada também quem está assistindo a gente. Um grande abraço. Maravilha. Priscila, muito obrigado. Bom estar aqui com você. Foi muito legal mesmo. E logo mais sai o novo podcast Agroempreendedorismo aqui do Agrotalento. Muito legal. Obrigado. Um abraço.